Nós nos casamos já com o intuito de ter o primeiro filho. Eu sempre tive muito sonho de ser mãe. Desde a minha adolescência, o meu sonho sempre foi ser mãe. Se fosse adotar, se fosse meu, na época eu pensava muito assim. A gente queria ter esse filho, só que no início do nosso casamento, né, a gente começou a ter uma série de percalços. E quando nós tínhamos uns 3 anos de casado, eu descobri que eu estava com endometriose. Suzane, claro, ela ficou bem, como que se diz? Ela ficou bem triste, né? Bem triste mesmo, né? Nessa questão quando ela soube, né? Fiz a ressonância, mostrou que era endometriose simples. Fui para o centro cirúrgico. Quando eu acordei no quarto, o Marcelo já estava com uma cara e já veio falar comigo: amor, é muito grave, é muito mais grave do que a gente pode imaginar. E o médico falou que a gente não vai conseguir ter filho. Quando ela ficou sabendo da endometriose dela, isso foi um choque para nós dois, mas em especial para ela, porque o sonho dela de ser mãe era muito grande, imenso, assim. Então, na hora eu olhei assim, eu comecei a chorar. Eu simplesmente comecei a chorar. Como assim? Grave o quê? Como? Porque para mim até então a endometriose ainda era muito desconhecida. E eu fiquei assim, sem chão na hora. Até que ela fez, né, a cirurgia, nós conseguimos um médico, e aí fez a cirurgia, tudo. Isso amenizou as dores dela, né, amenizou bastante. No pós-cirúrgico, quando eu acordei, eu perguntei: conseguiu tirar tudo? São focos, né? Todos os focos. Ele falou que era impossível. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: as minhas trompas estão obstruídas? Ele disse: não, não estão. Aí eu fiquei mais aliviada. Bom, então eu consigo tentar engravidar de forma natural, né? Nisso tudo, juntando outros fatores, eu desenvolvi a depressão, né? Depressão profunda. Cheguei a pensar em suicídio na época, uma coisa que eu tinha muita vergonha de falar também, na questão do suicídio. Mas sempre que eu pensava nisso, eu entendia que Deus não me fez para isso. Ele tem um propósito na minha vida. O que a gente começou a fazer? Nessa época, foi uma época que a gente começou a buscar mais a Deus. E o fato de eu adorá-lo, de eu sempre querer buscá-lo, né? E tê-lo como pai, fez com que eu sempre mudasse de ideia, sabe? Foi mais a fé mesmo. E a gente começou a orar junto, né, para amenizar, para ver o que podia, o que viria pela frente, né? Aí teve um dia que eu falei: pai, eu quero uma prova de que eu posso engravidar, de forma natural, né? Eu quero uma prova. Exatamente 1 ano depois, foi quando eu descobri que eu estava grávida, da minha primeira gestação, né? E aí aquilo, tipo assim, Deus confirmou que eu posso engravidar. Com 8 semanas eu tive o aborto, mas o sonho, eu perdi um bebê. Mas eu não perdi o sonho. Ali Deus renovou os meus sonhos. E aí descobrimos que eu estava grávida. Foi uma alegria muito grande para nossa família, para nós. E não fiquei com aquele sentimento por conta do aborto, porque isso mexe muito, querendo ou não mexe, né? Não fiquei com aquele sentimento de perder. Fiquei com o sentimento de: eu estou grávida hoje, eu quero agradecer hoje. Pouquíssimo tempo depois, né, aconteceu o imprevisto do rompimento da bolsa, que foi quando o Isaac nasceu. Graças a Deus ele nasceu muito bem. A médica, quando ela entrou, minha médica chegou, ela falou assim: Suzane, quando eu tirar o Isaac, eu vou deixar você ver ele um pouquinho. Se ele chorar, eu deixo você ver ele um pouquinho mais. Se ele não chorar, a gente precisa correr com ele pra UTI. Eu falei: tudo bem. E aí veio aquela expectativa do choro, né? E quando o Isaac nasceu, ele chorava, que contagiou aquela sala de cirurgia, que até as enfermeiras choraram. Porque o pulmão dele permitiu ele fazer isso, né? Para a criança chorar, tem que engolir o fôlego, depois expelir, né? E aí eu já fiquei feliz nesse sentido. E ele nasceu com 100% de oxigenação. Antes disso, eu tive dengue. Estava no meu 4º mês de gestação. Eu tive dengue e eu fiquei com as sequelas da dengue, que foram as dores nas articulações. Eu não conseguia andar direito, não conseguia fazer nada direito.
E a minha médica falou, Sônia, eu vou te passar uma medicação para você aliviar essas dores, que é um corticoide. A medicação que ela tomou por causa da dengue desenvolveu o pulmão dele. É um dos efeitos colaterais do remédio. Desenvolver o pulmão. Então ele teve esse milagre por causa de uma doença que Deus colocou na vida dela. E por isso ele respirava melhor que qualquer criança na UTI. Então até uma enfermidade, uma dengue, Deus usou para beneficiar no dia do nascimento do Isaac. Então por isso que eu acho que ele nasceu com 100% de oxigenação, com pulmão. Porque um bebê que nasce assim, geralmente ele nasce para ser entubado. O Isaac não foi entubado. Isso foi maravilhoso, sabe? A gente viu mais uma vez Deus agindo na doença. Deus agindo na doença. E para mim isso foi fantástico, cara. Isso não tem explicação que... Quando eu saí do hospital com ele no braço, eu fui pro carro chorando. Porque eu lembrei do dia que eu saí de lá sem ele. Então, 46 dias depois, saí com ele no meu braço. Pronto, eu tô levando meu filho pra casa. Eu tô levando a promessa que Deus me deu pra casa. Foi um sentimento de gratidão muito grande. E de muita emoção pra mim, sabe? Com um misto de medo também, porque agora eu que tinha que fazer tudo. E mãe de primeira viagem, a gente fica muito perdido. Mas aquele sentimento assim de que eu vi Deus em todos os detalhes. Deus atendeu as minhas orações desde lá de trás. Que Deus cuidou de tudo. Que ver isso assim, esse sentimento de que Ele cuidou de cada detalhe foi muito bom, sabe? Com a gente ele só fez mover aquilo que muita gente porventura esquece, né? Que ele moveu um milagre sobre nossa vida, mais um. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? E a nossa esperança deve ser sempre nele. Foi como eu falei, que o meu sonho não morreu quando eu perdi o bebê. Porque não estava no bebê, estava em Deus. Então, continue confiando em Deus, continue entregando a sua vida, coloque Ele no controle de todas as coisas. Peça a Ele para acalentar o seu coração, para acalentar a sua mente, para cuidar de todos os detalhes. E ore, tenha fé, continue buscando a Ele. Se trata de buscar a Ele. E Ele vai te conceder a vitória, Ele vai te conceder a bênção, Ele vai te entregar a bênção.